Trabalho como vigia noturno em um cemitério da cidade. Não foi a minha primeira opção de emprego, mas a necessidade falou mais alto. O turno da noite paga um pouco mais, e como eu precisava de dinheiro rápido, aceitei sem pensar muito. No começo, o silêncio me incomodava. O cemitério ficava afastado do centro e durante a madrugada tudo ao redor parecia morto, sem trocadilhos. O único som que se ouvia era o vento passando pelas árvores e, às vezes, o estalo da madeira dos bancos velhos. Eu me acostumei com isso, mas algumas coisas não dá para se acostumar. Certa noite, enquanto fazia a ronda, percebi algo estranho. Uma das sepulturas parecia ter sido mexida. A terra estava remexida como se alguém tivesse cavado ali recentemente. Fiquei parado por um tempo, tentando entender. Não parecia coisa de vandalismo. Não havia pichações, nem nada quebrado. Apenas a terra, solta, fora do lugar. Respirei fundo e me aproximei. Não sei explicar o motivo, mas senti um arrepio subindo pela espinha. Peguei a lanterna e iluminei a cova. Tudo parecia normal, mas o cheiro de terra úmida era forte. Dei um passo para trás e ouvi um barulho, um som baixo, abafado, como se alguém estivesse batendo do lado de dentro. Meu coração disparou. Tentei racionalizar. Talvez fosse um animal, um gato, um cachorro de rua, mas algo dentro de mim sabia que não era. O barulho continuou. Um baque, depois outro. E então, silêncio. Engoli seco e me afastei devagar, tentando não fazer barulho. Quando me virei para voltar à guarita, vi algo que me fez congelar. No final da alameda, uma silhueta. Estava parada entre os túmulos, imóvel. Não dava para ver o rosto, mas a postura era estranha, como se estivesse me observando. A lanterna tremia na minha mão. Iluminei a figura, mas no segundo em que a luz bateu nela, desapareceu. Não houve movimento, não houve som. Simplesmente não estava mais ali. Meu sangue gelou. Era a primeira vez que via algo assim. Se você está assistindo até aqui, aproveita e já se inscreve no canal, deixa o like e compartilha com seus amigos. Isso ajuda muito a continuar trazendo mais histórias como essa. Agora, voltando à história, depois daquela noite, passei a perceber coisas que antes ignorava. Pegadas na terra onde não deveria haver. Vozes baixas, distantes, sussurrando entre os túmulos. O som de passos atrás de mim, quando eu sabia que estava sozinho. E então, aconteceu o pior. Na noite seguinte, cheguei ao trabalho com a sensação de que algo estava diferente. Talvez fosse apenas cansaço ou a paranoia causada pelo que eu tinha visto no turno anterior. Mas, de alguma forma, eu sabia que não seria uma noite tranquila. Fiz o caminho de sempre até a guarita, cumprimentei o outro vigia que estava saindo e peguei meu rádio. Conferi as câmeras. Todas pareciam normais. Nada fora do lugar. Ainda assim, um incômodo persistente me acompanhava. Por volta das 2 da manhã, decidi sair para a ronda. Andei devagar pelas alamedas do cemitério, iluminando os túmulos com a lanterna. O ar estava gelado, mais do que o normal. O silêncio também parecia mais pesado. Passei pelo mesmo túmulo onde, na noite anterior, ouvi os sons estranhos. A terra parecia estar no lugar, mas uma coisa me chamou a atenção. As flores que antes estavam frescas agora pareciam secas, como se o tempo tivesse passado muito mais rápido ali do que no resto do cemitério. Meu rádio chiou de repente, interrompendo meus pensamentos. Um barulho de interferência, seguido de um som estranho, algo como uma respiração pesada. Alô? Falei tentando contato com a central. Nenhuma resposta, apenas um chiado fraco, como se alguém estivesse segurando o botão, mas sem dizer nada. Continuei andando com a mão apertando o rádio no cinto. Depois de alguns minutos, o barulho parou. E foi aí que percebi, não estava mais sozinho. A sensação era clara. Alguém estava me observando. Olhei ao redor, tentando encontrar qualquer sinal de movimento. Entre as fileiras de túmulos, vi algo se movendo. Um vulto escuro, passando rápido por trás de uma lápide. Meu coração disparou. Tem alguém aí? Minha própria voz pareceu ecoar pelo cemitério sem resposta. Andei em direção ao local onde vi o movimento.
A lanterna tremia um pouco na minha mão, mas continuei. Quando cheguei perto, nada. Nenhum sinal de pegadas. Ninguém por perto. Apenas a sensação de que eu estava sendo observado. Então, o rádio chiou novamente. Desta vez, uma voz saiu, baixa, quase sussurrando. Você viu? Senti um arrepio gelado subir pela espinha. Quem tá falando? Perguntei tentando manter a calma. Silêncio. De repente, um estrondo. Algo caiu dentro do pequeno galpão onde guardamos ferramentas e materiais de manutenção. O barulho foi tão alto que meu corpo reagiu no susto. Virei rápido e corri até lá. A porta estava entreaberta, balançando com o vento. Respirei fundo e empurrei a porta devagar. A luz fraca do meu celular iluminou o ambiente. Tudo parecia normal, mas uma coisa chamou minha atenção. Uma pá caída no chão, como se alguém tivesse acabado de usá-la. O problema é que ninguém, além de mim, deveria estar ali. Fiquei parado na entrada do galpão, tentando controlar minha respiração. Meu coração ainda batia forte pelo susto. Olhei em volta, analisando cada canto do pequeno espaço. Nada parecia fora do lugar, exceto pela pá caída no chão. Me abaixei lentamente e peguei a ferramenta. O cabo estava frio e levemente úmido, como se alguém a tivesse segurado recentemente. Dei um passo para trás, sentindo um leve arrepio na nuca. Então, algo do lado de fora fez meu sangue gelar. Passos, lentos, arrastados, como se alguém estivesse caminhando sobre a terra fofa do cemitério. Meu corpo ficou tenso. Inclinei a cabeça devagar para espiar pela fresta da porta. Entre os túmulos, uma sombra se movia. Era uma figura humana, mas não dava para ver os detalhes. Estava parada perto da alameda principal, ligeiramente inclinada para frente, como se estivesse tentando me enxergar ali dentro. Minha primeira reação foi tentar convencer a mim mesmo de que era algum morador de rua, talvez alguém que tivesse pulado o muro. Mas no fundo, algo me dizia que não era tão simples assim. Segurei o rádio e tentei contato com a central novamente. Aqui é o vigia do cemitério. Alguém na escuta? Tem movimento suspeito na área. Nada. Só um chiado fraco. A figura continuava lá, parada. Tomei coragem e saí do galpão apontando a lanterna para a direção dela. Ei! Aqui não é permitido ficar à noite. Falei tentando soar firme. A luz da lanterna bateu contra a silhueta e naquele instante meu estômago revirou. Não havia rosto. Ou pelo menos eu não conseguia ver um. Era como se a escuridão estivesse cobrindo completamente a parte onde deveria estar a face da pessoa. Dei um passo para trás. Meu corpo queria correr, mas minhas pernas pareciam presas ao chão. Então, a coisa começou a se mover. Não andando, mas deslizando de uma forma estranha entre as lápides. Foi o suficiente para meu instinto gritar. Girei nos calcanhares e corri na direção da guarita. Cada passo que eu dava, sentia algo me seguindo. O som dos meus próprios passos era acompanhado por outro, um pouco mais atrás, mais pesado. Quando alcancei a guarita, bati a porta com força e tranquei. Me joguei na cadeira, tentando recuperar o fôlego. Peguei o rádio e tentei chamar alguém de novo. Tem alguém aqui? Preciso de reforço agora. Dessa vez uma voz respondeu. Cemitério? Você tá de brincadeira? Franzi a testa. O que quer dizer? Cara, o turno da noite foi cancelado faz semanas. Não tem mais ninguém trabalhando aí. O rádio caiu da minha mão. O frio percorreu meu corpo como um choque. Minha mente tentava encontrar uma explicação. Eu tinha pegado o turno com o outro vigia. Eu vi ele saindo. O relógio da guarita mostrava claramente que era meu horário de trabalho. Mas se o turno foi cancelado, então quem estava aqui antes de mim? E pior, quem estava lá fora agora? O pânico tomou conta de mim. Meu corpo inteiro tremia enquanto eu tentava raciocinar. Como assim o turno da noite foi cancelado? Eu tinha certeza de que havia pegado a ronda com o vigia anterior, conversado com ele. Nada fazia sentido. Respirei fundo e fechei os olhos por um segundo. Eu precisava sair dali. Peguei meu celular para ligar para alguém, mas a bateria, que ainda estava em 40% minutos atrás, agora estava completamente descarregada. Meu coração acelerou mais uma vez. Não tinha como aquilo estar acontecendo. O silêncio ao meu redor era absoluto.
Nem mesmo o vento soprava mais. A sensação de que eu ainda estava sendo observado era sufocante. Então decidi. Peguei minhas coisas, destranquei a porta da guarita e corri. Corri o mais rápido que pude em direção ao portão principal. Cada passo parecia mais pesado, mas eu não olhei para trás. Quando cheguei ao portão, ele estava entreaberto. O cadeado, que sempre ficava trancado à noite, estava solto no chão. Como aquilo tinha acontecido, eu não sei, mas eu não parei para pensar. Apenas empurrei a grade e saí dali. O ar da rua nunca me pareceu tão bom. Meu corpo ainda estava trêmulo, meu coração disparado. Mas, à medida que me afastava do cemitério, a sensação ruim começou a desaparecer. Continuei andando até encontrar uma viatura policial estacionada em um posto de gasolina. Me aproximei e expliquei a situação, ainda meio sem fôlego. Os policiais se entreolharam e, por sorte, um deles conhecia o administrador do cemitério. Ele ligou para confirmar a história. E era verdade. O turno noturno tinha sido encerrado semanas antes. Naquele momento, tudo ficou claro para mim. Ou alguém estava brincando comigo, ou eu realmente tinha presenciado algo que não deveria. No dia seguinte, decidi que não voltaria mais lá. Liguei para o responsável e pedi demissão. Eu precisava me afastar daquele lugar. Com o tempo, tentei esquecer tudo o que aconteceu naquela noite. Às vezes ainda sonho com aquele momento no galpão, com a silhueta entre os túmulos, com o rádio chiando. Mas prefiro acreditar que tudo foi apenas um grande susto. A vida seguiu. Consegui outro emprego, algo mais tranquilo, e nunca mais pisei naquele cemitério. E, sinceramente, nem quero saber o que realmente aconteceu naquela noite. Algumas coisas é melhor deixar para trás. Sempre fui cético. Nunca acreditei nessas histórias de assombrações, espíritos vagando ou qualquer coisa do tipo. Até aquela noite, trabalho como motorista de aplicativo. Minha rotina é simples. Pego passageiros, faço meu serviço e volto para casa. Mas naquela madrugada, uma corrida me levou para um lugar onde eu nunca mais queria ter voltado. Era por volta das 2 da manhã quando aceitei a última corrida da noite. O ponto de partida era próximo ao centro, mas o destino me pegou de surpresa. Um cemitério afastado da cidade. Olhei 2 vezes para a tela do celular. Quem em sã consciência iria para um cemitério a essa hora? Mas aceitei. Eu precisava do dinheiro. O caminho foi tranquilo, sem trânsito, apenas ruas mal iluminadas e a estrada silenciosa. Quando cheguei ao local, desacelerei o carro e olhei ao redor. O cemitério era grande, cercado por um muro baixo, com um portão de ferro no meio. Tudo estava escuro, exceto por um poste piscando, lançando uma luz fraca sobre a entrada. Esperei um pouco. O tempo passou e ninguém apareceu. Nenhum sinal de movimento. Olhei para o celular para conferir o nome do passageiro, mas antes que eu pudesse fazer qualquer coisa, uma notificação surgiu na tela. Passageiro a bordo. Meu coração deu um salto. Olhei pelo retrovisor imediatamente. O banco de trás estava vazio. Um arrepio percorreu meu corpo. Deve ser um erro do sistema, murmurei para mim mesmo, tentando manter a calma. Mas antes que eu pudesse cancelar a corrida, uma sensação estranha tomou conta do carro. O ar ficou mais pesado, como se alguém estivesse respirando ali dentro. Foi então que vi, pelo espelho, o vidro traseiro começar a embaçar, como se alguém tivesse soltado um suspiro longo e profundo. Lentamente, uma marca surgiu no vidro. Uma marca de mão. Meu sangue gelou. Se você está assistindo até aqui, já aproveita para se inscrever no canal, deixar o like e compartilhar com seus amigos. Isso ajuda muito a trazer mais histórias como essa. Agora, voltando ao que aconteceu naquela noite. Meu primeiro instinto foi ligar o carro e sair dali. Mas por mais que eu girasse a chave, o motor não pegava. A bateria estava funcionando, as luzes do painel estavam acesas, mas o carro simplesmente se recusava a ligar. Foi quando ouvi um barulho, um som leve, quase imperceptível, vindo de fora. Alguém, ou alguma coisa, estava abrindo o portão do cemitério. Fiquei completamente imóvel.
Meu corpo queria reagir, mas o medo me prendia ao banco. O portão do cemitério se abriu lentamente, rangendo de um jeito que parecia ecoar na noite silenciosa. A única coisa que passava pela minha cabeça era: alguém está aqui. Respirei fundo e tentei racionalizar. Talvez fosse um funcionário, um zelador, alguém que tivesse ficado para alguma manutenção. Mas quem faria isso às 2 da manhã? Meu carro ainda não ligava. Cada tentativa fazia o motor engasgar, mas nada acontecia. Foi quando vi. Uma silhueta saiu do portão. Não dava para ver o rosto. Era uma pessoa, com certeza, mas algo nela não parecia certo. A postura era estranha, os passos lentos demais. Ela simplesmente parou no meio da estrada, bem à frente do meu carro. A única coisa que me separava daquela figura era o para-brisa. Minhas mãos apertaram o volante com força. Eu queria sair dali. Queria acelerar, mas o carro não respondia. A pessoa deu um passo para o lado, depois outro, como se estivesse tentando ver melhor quem estava dentro do veículo. Meu coração batia tão forte que eu conseguia ouvir o sangue pulsando nos ouvidos. Então, sem aviso, a luz do poste piscou mais forte e apagou. A escuridão tomou conta de tudo por um segundo. Quando a luz voltou, a figura não estava mais lá. O pânico bateu de vez. Meus olhos correram por todos os espelhos. Eu precisava saber onde aquela pessoa tinha ido. O banco de trás continuava vazio, o vidro traseiro ainda embaçado. Mas então, pelo canto do olho, vi um movimento ao lado do carro. Alguém estava bem próximo da minha janela. Meu instinto foi virar o rosto, mas antes que eu conseguisse, algo bateu contra o vidro. Toque, toque. Um som seco, 2 batidas firmes, como se alguém quisesse que eu olhasse. Meu corpo inteiro travou. Eu não queria olhar. Algo dentro de mim dizia para não fazer isso. Mas a curiosidade, o medo, foram mais fortes. Virei devagar e vi uma mão, pálida, com dedos longos e finos, pressionando o vidro. A pele parecia errada, como se estivesse gelada. Mas o pior foi o rosto. Não havia expressão. Só olhos fundos e uma respiração lenta, como se aquela coisa estivesse esperando alguma reação minha. Foi nesse momento que o carro finalmente pegou. Eu não pensei 2 vezes. Pisei fundo no acelerador e arranquei dali o mais rápido que pude. Pelo espelho retrovisor, vi a silhueta ficando para trás, imóvel no meio da estrada. Meu coração só começou a desacelerar quando já estava longe do cemitério, de volta à parte movimentada da cidade. Encostei o carro tentando processar tudo. Peguei o celular para encerrar a corrida e foi aí que vi um detalhe que me fez sentir um arrepio final. O nome do passageiro. No lugar onde deveria estar o nome, havia apenas uma palavra: desconhecido. Meu corpo estremeceu ao ver aquela palavra no celular. Desconhecido. A palavra parecia fazer sentido, mas ao mesmo tempo não fazia nenhum. Eu estava sozinho, não havia ninguém mais no carro, e no entanto, ali estava aquele nome estranho, surgindo do nada. Ainda com os dedos trêmulos, toquei na tela e tentei revisar os detalhes da corrida. Não havia mais informações sobre o passageiro, nada que indicasse quem ou o que estava comigo. Apenas aquele nome perturbador. E o mais estranho de tudo, eu não me lembrava de ter aceitado uma corrida para o cemitério. Aquela noite estava tomando um rumo que eu não sabia como lidar. Eu queria ligar para alguém, perguntar se alguém poderia me ajudar a entender o que estava acontecendo. Mas eu sabia que qualquer explicação que eu tentasse dar seria ignorada ou considerada uma piada. E então, sem saber o que fazer, decidi ligar para a polícia. Talvez eles soubessem como lidar com o que estava acontecendo. Mas no momento em que estava prestes a discar, meu telefone vibrou novamente. Era uma mensagem. Eu nunca tinha visto aquele número antes. A mensagem dizia: agora você sabe que não está sozinho. Fiquei paralisado. Minha respiração ficou pesada, meus olhos fixos naquela tela tentando entender. Quem seria capaz de enviar uma mensagem dessas? E o mais importante, como é que alguém sabia o que eu estava sentindo naquele momento? Foi quando eu ouvi um som muito baixo, mas inconfundível.
Um toque leve, como se alguém estivesse batendo na janela do meu carro. Mas eu estava estacionado em um lugar movimentado e não havia ninguém ali. O som veio de novo. Toque, toque. Eu olhei para o lado, hesitante, mas sem coragem de realmente olhar. Eu sabia que algo estava ali e não queria ver. No entanto, o impulso de descobrir o que estava acontecendo, de entender o que se passava, foi mais forte. Virei a cabeça lentamente, mais uma vez. A janela estava limpa, mas para minha surpresa, não havia ninguém ali. Ninguém visível, pelo menos. Até que uma sombra se esticou no canto da minha visão periférica. Eu me virei, e foi quando eu a vi. A mesma silhueta do cemitério, com a postura desajeitada, o corpo contorcido de maneira errada, como se não estivesse ali de forma natural. A figura estava agora mais próxima, quase como se estivesse observando cada movimento meu. Meu coração disparou. Eu sabia que não estava mais sozinho. A última coisa que vi antes de fechar os olhos e começar a rezar foi a figura erguendo a mão, como se me chamasse para um lugar escuro e distante. E a voz, suave e sussurrante, parecia vir de todas as direções. Você nunca mais vai sair daqui. Eu não sabia o que fazer. Minha mente estava em pânico, mas o raciocínio ainda tentava se manter firme. A figura estava agora mais perto do que antes, mas eu não queria acreditar no que meus olhos estavam vendo. Como ela havia chegado ali, do nada, tão perto, sem que eu ouvisse qualquer som de passos? Meu corpo queria reagir, mas algo me prendia ao banco, me fazendo sentir como se estivesse congelado. A sensação de impotência era indescritível. A luz do poste piscou novamente, jogando sombras longas sobre o banco do passageiro, como se o próprio ar ao meu redor estivesse denso e carregado. Eu precisava sair dali, mas o medo me impedia de mover. E foi nesse momento que percebi uma coisa aterradora. O som não vinha de fora do carro. Eu não estava ouvindo o que eu achava ser as batidas na janela. Eu estava ouvindo dentro do carro. Era um som leve, quase como um suspiro, um estalo. E então, as batidas começaram a ser mais fortes, mais insistentemente. Toque, toque, toque. Mas não vinham da janela, vinha do interior do veículo. Eu olhei para o banco do passageiro, que estava vazio, e depois para o retrovisor, mas nada. Não havia ninguém ali. Mas eu sentia algo, alguém ali. E foi então que, do canto do olho, percebi uma sombra se movendo. Não era uma pessoa, mas uma presença. Algo se movendo à minha esquerda, mais rápido do que eu poderia acompanhar. Eu me virei instantaneamente, e aí, no espelho lateral do carro, vi algo refletido. Um homem, de capô escuro, agachado, olhando diretamente para mim. O rosto, no reflexo, estava distorcido, como se a luz estivesse se curvando de forma errada ao redor dele. Eu gritei. Não sabia de onde saiu, nem como, mas minha voz foi a única coisa que quebrou o silêncio daquele momento tenso. O reflexo sumiu imediatamente, mas a sensação de estar sendo observado não foi embora. Ao contrário, ela aumentou. O medo tomou conta de mim. E pela primeira vez, eu realmente percebi a gravidade da situação. Com as mãos tremendo, eu finalmente consegui ligar o carro, mas meu reflexo na tela do retrovisor me parecia errado. O que eu estava vendo não era só medo, era desespero. E o desespero só aumentava à medida que o carro permanecia parado, sem responder como deveria. Minha visão estava turva. Eu mal conseguia respirar. Eu tentei de novo. Acelerador. Nada. O motor fazia um barulho estranho, quase como se estivesse sendo sabotado. Eu sentia uma pressão no peito, uma sensação de sufocamento, como se a própria noite estivesse se fechando sobre mim. E antes que eu tivesse tempo de pensar, senti algo gelado tocando o meu pescoço. Não era uma mão. Era o frio, uma brisa gelada que parecia vir de dentro do carro. Minha garganta se fechou instantaneamente e eu olhei para os espelhos novamente, procurando desesperadamente por qualquer sinal de que estava sozinho. Foi quando a luz do poste se apagou completamente, mergulhando tudo na escuridão absoluta. Eu não conseguia enxergar mais nada.
O medo tomou conta do meu corpo e a única coisa que eu sabia era que precisava sair daquele lugar. Mas o carro ainda estava falhando. Não respondia. E eu não conseguia fazer nada além de olhar ao redor, tentando perceber qualquer movimento, qualquer som, qualquer coisa que me desse um mínimo de esperança de que eu não estava realmente sozinho. A porta do carro se abriu com um estrondo que parecia ecoar pela noite, quebrando a espessa tensão que havia se instalado. O medo que se apoderou de mim foi indescritível, como se algo tivesse finalmente decidido me tomar por completo. Eu não queria olhar para fora, não queria ver quem ou o que estava ali. Mas antes que eu pudesse reagir, senti um movimento à minha direita. A sombra voltou. Só que dessa vez, eu não precisei olhar para os espelhos ou para a janela. Eu a vi com meus próprios olhos. Estava ali, em pé, a poucos metros de mim, com um olhar fixo e sem vida. E enquanto ela se aproximava, eu percebia uma coisa. Não era uma pessoa comum. Era uma silhueta, mas com algo diferente. Algo errado. O corpo estava em uma posição desconfortável, como se tivesse sido colocado ali de maneira forçada, mas ainda assim, movia-se com uma leveza que não fazia sentido. Eu sabia que não estava diante de algo humano, mas não conseguia entender o que era. A cada passo que a figura dava em direção ao meu carro, o som dos meus próprios batimentos cardíacos aumentava, mais alto, mais forte, quase ensurdecedor. Eu não conseguia tirar os olhos dela, como se houvesse uma força invisível me atraindo para aquela presença. Ela parou, bem ao lado do meu carro, a uma distância mínima. Não havia mais nenhuma sombra, só uma figura estranha, com uma aparência deformada, em pé, observando-me. Não havia mais nenhum som, exceto pela respiração que parecia vir de todos os lados, mas não de mim, não de ninguém visível. Meu cérebro estava em colapso, tentando entender como tudo aquilo estava acontecendo, mas as respostas eram escassas. O que mais me assustava era que, por mais que minha mente gritasse para eu agir, para eu correr, para eu sair dali, meus pés estavam presos ao chão, incapazes de me mover. Foi então que, com um esforço quase sobre-humano, minha mente finalmente se voltou para a única opção que restava: sair dali. Eu precisava pensar, agir rápido e não deixar que o medo me dominasse. Eu dei uma última olhada na figura, que estava ainda mais próxima agora, quase encostando no vidro, com os olhos fixos em mim. Eu respirei fundo, tentando ignorar o peso que parecia apertar minha garganta. Foram segundos de pura agonia, mas finalmente o carro deu um solavanco e o motor começou a responder. A sensação de alívio foi instantânea, mas a tensão ainda estava no ar. Eu acelerei com tudo o que pude, sentindo o carro finalmente ganhar força e sair daquele lugar, passando pela estrada vazia, ouvindo apenas o som do motor e o batimento acelerado do meu próprio coração. A cada quilômetro que passava, a sensação de estar sendo observado diminuía. A escuridão ao redor parecia recuar. E conforme eu me afastava, o cemitério e a figura estranha se tornavam cada vez mais distantes, quase como um pesadelo de uma outra vida, algo irreal. Meu corpo ainda tremia, mas o alívio começava a tomar conta de mim. Dirigi sem parar até a primeira estação de serviço que encontrei, um lugar iluminado e movimentado, com várias pessoas ao redor. Finalmente parei o carro, desci, e respirei como se estivesse respirando pela primeira vez em horas. Olhei para o celular e a mensagem desconhecido ainda estava lá. Eu respirei fundo, tentando processar tudo. Não fazia sentido. Mas então olhei para o nome do motorista da corrida. Não estava mais desconhecido. Agora, aparecia um número de telefone. E mais nada. Eu não sabia o que aquilo significava, mas parecia que as coisas estavam, de alguma forma, voltando ao normal. Passei mais alguns minutos na estação, pedindo um café e tentando me acalmar. A visão da figura no espelho estava começando a desaparecer da minha mente, e eu comecei a acreditar que talvez fosse apenas uma alucinação provocada pelo estresse. Por mais que algo dentro de mim ainda estivesse inquieto, eu sabia que, agora, estava a salvo.
Eu olhei para o relógio, já quase amanhecendo. O cemitério, a figura, o medo, tudo parecia surreal, mas eu estava ali, em segurança. E a única coisa que eu queria agora era esquecer aquela noite e seguir em frente. Finalmente, com a mente mais calma, peguei meu celular, apaguei a mensagem desconhecido e respirei um pouco mais tranquilo, convencido de que, por mais estranho que fosse, aquilo tudo tinha acabado. Eu estava livre. Parece que você está pronto para saber mais, não é? Se gostou dessa história e quer ver mais, inscreva-se agora para acompanhar tudo de perto. Não perca a próxima.